Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nossa alma anseia pelo Senhor. Aleluia. Pai querido, nós ansiamos por Ti. Queremos mais de Ti. Queremos mais da Tua presença. Queremos Te buscar mais e mais, Senhor. Queremos viver na dimensão de fé em fé e de glória em glória, Senhor. Cada dia mais perto de Ti. Cada dia mais perto da volta do Senhor Jesus Cristo. Cada dia, Senhor, mais santo. Cada dia, Senhor, mais glorificado pela Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que nos tem sido concedido do alto, Pai. Por todas as bênçãos infinitas. Te agradecemos também por todas as dificuldades, porque por meio delas somos aperfeiçoados, somos provados e finalmente aprovados por Ti, Senhor. Oh, Pai querido, muito obrigado por esta manhã, manhã de vida, manhã de alegria, manhã, Senhor, de estarmos nos dedicando a Ti, Senhor, e que cada manhã e cada dia sejam momentos de estarmos dedicando toda a nossa vida a Ti, Senhor. Oh, Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que por nós tudo executa. Oh, Pai amado, o Deus que ordena em nosso favor e que tem a nosso respeito os melhores pensamentos, pensamentos de paz, pensamentos de amor, para que não erremos, para que não façamos nada fora da Tua vontade. Oh, Pai amado, muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa, sustenta e guarda cada vida, cada casal, cada família, cada jovem, cada criança aqui presente, Senhor. Oh, Pai, e realiza isso para o Teu louvor e para a Tua glória, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia. Graça e paz. Você está feliz com Jesus? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem? Aleluia. Glorifiquemos a Deus por todas as coisas. Glorifiquemos a Ele, porque Ele realmente tem sido o nosso refúgio seguro. E diga para quem está perto de você aí, que Jesus realmente é o nosso Senhor. Faz isso agora. Diga para quem está perto de você. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Podem assentar-se. Alguns irmãos sentaram antes. Terminou o louvor, já sentaram. Ai, glória a Deus. Essa manhã é manhã também de Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Quem quer participar da Santa Ceia, diga eu quero. Aleluia. Corpo e o sangue de Jesus novamente sendo aqui, né, exaltados na nossa vida prática. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos abrir as Escrituras lá no livro de... Oh, que difícil de descobrir, não é? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 7, a partir do versículo 54. Atos 7, 54. Aleluia. Atos do Espírito Santo. Quais foram os atos que o Espírito Santo praticou, atuou, realizou na sua vida durante essa semana? Foram muitos? Então enumera alguns aí para mim.
atos que o Espírito Santo realizou na sua vida. Enumera aí para mim, fala alto aí alguém. Bondade, graça, misericórdia, amor, alegria, perdão, domínio próprio, glória a Deus, paciência, aleluia, cuidado, livramento, sabedoria, glória a Deus. Te exaltamos, Espírito Santo, pelos teus atos em nossas vidas, aleluia. Quando o Espírito Santo atua, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós ganhamos coragem para ir até o final. Mesmo que esse final pareça que não é glorioso, pode até parecer, mas ele é, na verdade, muito glorioso. E nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito de alguém que foi fiel, e foi fiel até a morte, até o momento final. E o Senhor, então, pôde, por completo, ser glorificado na vida dele e também glorificar a sua vida. Então, eu me refiro a Estevão, que é considerado, não é, o primeiro mártir da igreja cristã. É chamado assim, o primeiro mártir, o primeiro que deu diretamente a sua vida, né, pela causa do Evangelho, mas não somente pela causa, mas por amor e entrega incondicional ao Senhor. Vocês se lembram quando nós falamos a respeito da necessidade de servir as mesas e que foram apontados 7 homens, lembram disso? Então estava havendo um problema na distribuição das mesas e aí então os apóstolos entenderam que precisavam estabelecer um grupo de pessoas responsável por isso, que não dava para eles acumularem essas funções. E vocês se lembram que foram escolhidas 7 pessoas, e 7 pessoas de boa reputação, cheias de sabedoria, cheias do Espírito Santo. Amém, Jesus? Todo mundo lembra? Bom testemunho, exatamente. Glória a Deus. Então, Estevão era um desses 7. Estevão era um desses 7. E Estevão permaneceu altaneiro, como um homem cheio do Espírito Santo. Estevão chegou a ser preso, compareceu também perante o Sinédrio, aquele tribunal judaico ali formado por autoridades religiosas. Estevão aproveita para exaltar o nome de Jesus e proclama o nome de Jesus e faz uma pregação até maior do que aquela que Pedro já tinha feito. Fez uma pregação também incrível, exaltando tudo o que Jesus realmente fez, tudo o que realmente ele significava. E como acontece sempre, as pessoas que são cheias do Espírito Santo, que combatem as trevas, que têm a coragem de seguir até o final, elas têm muitas retaliações do inferno, porque desagradam aqueles que não querem saber da presença do Senhor. Então, a gente no 54 aqui percebe a atitude daquele que resiste à proclamação da verdade de Deus e resiste a permitir que Deus realmente atue na sua vida. Atos 7:54. Ouvindo isso, ouviram toda a pregação ali de Estevão. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Viram a reação? Viram aqui a atitude? Então, quem tem bênção para contar, tem também, por consequência, uma retaliação que vem em sentido contrário a ele. Tem aqueles que vão glorificar ao Senhor,
por aquilo que tem visto e ouvido da parte do Senhor. Mas tem aqueles que vão ficar furiosos e vão ranger os dentes. Então vejam que isso aqui está bem demoníaco, né? Furioso e rangendo os dentes, não é? Tem tradução que fala rilhando os dentes, né? Então é aquela manifestação assim mesmo, né? Bem demoníaca mesmo, contrária àquilo que está sendo realizado em nome do Senhor Jesus. Então, quem não tem bênção para apresentar, ao invés de estar glorificando a Deus, ele fica bravo, furioso com aquele que está sendo uma bênção. Sabiam disso? Quem é uma bênção, glorifica a Deus junto com outros que são também uma bênção. Amém, Jesus? Se tu uma bênção, tá? Vamos ser bênçãos nas mãos do Senhor. Vamos ser bênçãos nas mãos do Senhor. E vamos ser aqueles que reconhecem a bênção do Senhor na vida dos outros. Vamos ser esses. Porque se não formos desses, podemos cair nessa categoria aqui. Não gostarmos. Já vi isso acontecer. Pessoas que diante de algo maravilhoso, não glorificam a Deus e ficam ainda contrárias àqueles que estão glorificando. Aqueles que demonstram vida. E ficam querendo achar defeito no outro. Achar defeito no outro é muito fácil, não é, irmãos? É muito fácil, nós todos temos, né, defeitos, não é verdade? Então se ficar só tentando achar defeito, vai achar. Seguramente vai achar e não vai demorar para achar não. Acha rapidinho, tá bom? Mas a nossa vida não pode ser assim. A nossa vida tem que glorificar ao Senhor. E queremos que Ele nos aperfeiçoe e aperfeiçoe também aos nossos outros irmãos. E vamos ficar felizes com cada coisa boa que vemos nos nossos irmãos. Sem achar que nós somos melhores, que nós fazemos melhor, que nós, né, é que tínhamos que estar, na verdade, fazendo aquilo. Ah, eu é que tinha que estar fazendo aquilo. Eu é que tinha que estar na frente disso. Ou todo mundo só vê o que ele e ela fazem e não vê o que eu faço. Então, essa é a típica conversa de quem não tem fruto do Espírito na sua vida. E os irmãos mencionaram aqui, não é? Vários frutos do Espírito Santo, não é verdade? Várias menções foram feitas aqui, são fruto do Espírito. Que só vai existir o fruto do Espírito se houver realmente a habitação do Espírito Santo na vida da pessoa. Senão não vai haver. Então, quem tem bênção, quem tem fruto, o testemunho já fala por si, para que Deus seja glorificado. E quem não tem, arruma muita desculpa e fica bravo, fica furioso quando vê o outro, fica tentando achar defeito no que é realizado. Porque aí talvez eu achando bastante defeito ali, eu me sinto justificado então porque eu não tenho fruto, ou porque eu tenho muito pouco fruto, ou nenhum fruto, ok? Então a gente não pode ser assim, temos que ser aqueles que vivem, querem viver mais e reconhecem também no outro, aleluia. É tão gostoso reconhecer no outro, ver a bênção que o outro é tão gostoso isso. É tão maravilhoso, é tão importante. E aí nós conseguimos realmente crescer juntos. Então, eles ouviram toda a proclamação a respeito de Cristo, a respeito da vinda do Senhor Jesus. Ouviram que não guardaram também nem a lei, né? Porque se arrogavam como grandes cumpridores da lei, aqueles líderes religiosos, achavam que eram grandes cumpridores da lei, na verdade não eram, era só uma fachada, porque o principal eles não tinham realmente a vida de Deus neles, e aí ficaram muito bravos. 55, Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, como sempre cheio. Toda vez que fala de Estevão, cheio do Espírito Santo.
levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé à direita de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo tem contato íntimo com o céu. Então ele vê as coisas de Deus. Ele percebe, ele discerne as coisas celestiais. E aqui Estevão estava vendo toda a manifestação da glória do Senhor. Por quê? Porque para ele céus e terra eram ligados. O que ligares na terra foi ligado no céu. O que desligares na terra foi desligado no céu. Foi isso que Jesus ensinou. E quando que eles conseguiram cumprir isso? A partir do momento em que a igreja passa a existir. A partir do dia de Pentecostes. A partir da descida do Espírito Santo sobre cada alma ali. Então aí essas coisas efetivamente aconteciam. Então Estevão estava cheio do Espírito Santo. Ele estava numa situação ali de ser julgado, de poder ser condenado à morte. E nada disso abalou a sua pregação, o seu testemunho. Ele continuava cheio do Espírito Santo. E ele levanta os olhos para o céu e vê a glória de Deus. E vê Jesus em pé à direita de Deus. Olha que coisa gloriosa aqui que o Dr. Lucas, né, nos conta, né, a respeito de Estevão. E aí 56, para o pessoal ali, para os líderes religiosos ali ficarem mais bravos. 56. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eita nós, ainda vejo os céus abertos. Você vê os céus abertos? Você vê os céus abertos? Tem que ver, tem que enxergar isso, tem que perceber isso. Os céus estão abertos, a glória de Deus está se manifestando, a glória de Deus está descendo sobre nós. O recado de Deus está sendo enviado para nós. Estamos vendo a manifestação da glória de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Aí aqueles líderes religiosos naturalmente disseram: agora nós vamos ter que nos render, né? Uma palavra dessa, uma visão espiritual dessa. Vamos agora nos ajoelhar aqui, pedir perdão a Deus e entregar as nossas vidas para Jesus. Eles fizeram isso? Não. 57. Eles, porém, taparam os ouvidos. Não queriam nem ouvir. E está aí o grande perigo, né? Tapar os ouvidos ou não querer enxergar. O pior cego é aquele que não quer ver. Porque qual pode ser o maior desejo daquele que não enxerga? Enxergar, não é? Enxergar. Agora, pior é aquele que não quer enxergar, não está interessado em enxergar. Então, o pior cego é aquele que não quer ver. Não quer ver a realidade. Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, contra Estevão. Eles deviam aproveitar para louvar a Deus, né? Para gritar de alegria do Espírito Santo, né? Tinha que ser outra coisa. Aqui não. Aqui é grito do demônio mesmo, né? Dando fortes gritos, se lançaram então juntos contra Estevão. Então, aí em face disso, Estevão voltou atrás então e falou: não, deixa para lá, não vou mais fazer isso daqui, deixa para lá, tal. Estevão fez isso? Não, fez nada disso. 58. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Arrastaram para fora da cidade, né? Porque eles tinham esse negócio, né? Que dentro ali de Jerusalém, né? Eles não deviam matar ninguém. A morte tinha que ser fora dos portões da cidade, tá? Eles tinham muito esse negócio, tá? Não vamos profanar Jerusalém, né? Então é para fora. As crucificações, quando eram feitas, elas eram feitas, né? Não era dentro da cidade, tá? Era sempre fora. Por isso que era no Monte Gólgota, né? Ou em outros lugares ali, tá bom? Em volta.
era sempre fora, tá, dos limites normais da cidade. Então, arrastaram Estevão para fora da cidade, mas já querendo matar. E começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Ó. Esse Saulo estava por ali já, ó. Era jovem ainda. Esse Saulo viria depois a ser transformado pelo poder do Evangelho no grande missionário e apóstolo Paulo, que ia ter uma experiência ainda real com o Senhor Jesus. Mas nesse tempo não. Nesse tempo ele estava ali para perseguir, para também apedrejar, para também consentir na morte daqueles, né, que estavam transgredindo a lei de Moisés, né? Então, na verdade, o jovem Saulo ali estava. E vamos ver as atitudes espirituais de Estevão diante desse apedrejamento. 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Não fugiu, não correu, não gritou, não falou eu sou inocente, né? Parem com isso, eu quero justiça, não falou nada disso, né? Mas eu sou inocente, eu não fiz nada para vocês. Quero justiça para a minha vida, falou nada disso. Mas ele fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Vocês lembram de Jesus na cruz? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Lembram disso? Igualzinho. Ele fez igual. Sabe por que ele fez igual? Porque ele tinha na vida dele o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Porque ele tinha o próprio Cristo na sua vida através da presença do Espírito Santo. Então, ele tinha as mesmas atitudes do seu mestre. As mesmas atitudes do seu mestre. Ok? Então, igualzinho. Recebe o meu espírito, tá? E nós vamos ver no 60 agora, mais uma vez ele demonstrando que ele realmente entendeu e tinha o mesmo sentimento que havia em Cristo. Olha assim, olha só. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Tá? Na minha tradução está assim: não lhes imputes este pecado. Lembram de Jesus? Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, eram tão merecedores de castigo eterno. E Jesus orou dizendo: não imputa a eles esse pecado, não. Não imputa a eles esse pecado. Eles não sabem o que eles estão fazendo. E aqui Estevão fala no mesmo sentido. Não imputa a eles esses pecados. Eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Percebe? Então ele fez igualzinho Jesus. Por quê? Porque ele entendeu que era para ele ser igual realmente ao Mestre e deixar o Espírito Santo agir na vida dele. Amém? Então nós devemos deixar o Espírito Santo fazer isso conosco também, da mesma forma. Espírito Santo, venha cuidar, venha realizar, venha dar a nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. E tem hora que você vai perceber que você vai vir com amor e bondade e vai receber o contrário. Vai receber o apedrejamento, tá bom? Tem vezes que você vai ser tranquilo, mas vai ser apedrejado. Ah, mas não é para justamente amar para o outro ser impactado pelo amor e também querer amar? Seria bom que assim acontecesse sempre, não é? A gente quer que seja assim, mas tem vezes que não vai ser assim, não. Tem gente que vai ficar incomodado se você tiver paz. Ela não está em paz, você está. Então ela não se conforma, eu não estou em paz, ela não pode ficar em paz também aqui. Também tem que ficar sem paz igual eu estou. Ao contrário, ao invés de querer a paz que a outra pessoa tem, acaba, né, querendo tirar a paz de quem está por perto. Não é verdade isso? Não acontece muitas vezes isso? Não é? Está tudo em paz. E aí tem que acontecer alguma coisa para ver se tira a paz de todo mundo ali. Então nós temos que nos manter firmes, cheios do Espírito Santo. Glória a Deus.
e ser igual ao Mestre, ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. E aí, tendo dito isso, Estevão adormeceu. Adormeceu. Vejam que o texto não fala, ele morreu. Fala, adormeceu. Percebem? Por quê? Porque quem está em Cristo, tá? Ele já tem a vida eterna. Ele já tem a garantia de que vai estar com o Senhor Jesus. Então o seu corpo dorme, o espírito volta para Deus que o deu, como diz a Escritura, não é? O espírito volta para Deus que o deu. E o corpo adormece, né? Mas, na verdade, aqueles que estão em Cristo já passaram da morte para a vida. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus, tá? Então, para nós é assim. E aí a Santa Ceia do Senhor é motivo e momento de declararmos, não é? Essas verdades, que já passamos da morte para a vida. E é vida eterna, não é vida temporária. E não são outras vidas que vão ser acrescentadas, né, no decorrer do tempo, não. Já é diretamente a vida de Deus para toda a eternidade, aleluia. Tá? Então, por isso essa suavidade. Tendo dito isto, adormeceu. Não é? Então aqui, Dr. Lucas, né, fala de uma maneira, né, bem singela. Bem singela. Então Estevão parte. A gente diria, nossa, partiu cedo. Né? Todos nós diríamos, né? Diríamos isso, partiu cedo. Naturalmente, né? Não devia ter muita idade. Não sabemos a idade que ele tinha, mas não devia ter tanta idade, não é? Partiu cedo, mas ele foi realmente desta para uma melhor. Aqueles que estão em Cristo sempre vão desta para uma melhor. Quem não está em Cristo, aí, né, não dá para afirmar nada, não dá para dizer nada, não é? Agora, aqueles que estão em Cristo, sim, eles realmente vão desta para uma melhor. Então, essa é a nossa grande esperança, essa é a nossa grande fé, esse é o nosso grande amor. Exaltando o Senhor Jesus e estando dispostos a dar a nossa própria vida. E tem muitos lugares deste mundo onde as pessoas ainda têm diretamente dado a sua vida também nesse sentido aqui de Estevão, tá? Estão sendo mortas por causa do poder do Evangelho. Vocês sabiam disso? Tá? Tem muitos no mundo, tá? É pouco noticiado, tá bom? É pouco noticiado, mas ocorre muito. Tem igrejas sendo atacadas, queimadas, as pessoas mortas e sequestradas, pessoal entrando dentro de um culto assim com as metralhadoras assim, metralhando um monte de gente, e quem a metralhadora não pegou leva sequestrado, tá? E a igreja entra no fogo ali, queimam tudo, tá bom? Isso tem acontecido, tá? Mas não interessa falar muito disso. Os principais jornais aí, as principais mídias, né? Bem de vez em quando falam alguma coisa a esse respeito. Falam de vez em quando alguma coisinha, mas muito pouco. Mas não falam de tudo que está realmente acontecendo. Não falam das igrejas que estavam autorizadas a funcionar na China e que agora o governo está dando para trás e não querendo mais autorizar. Não falo daquelas subterrâneas, daquelas escondidas. Falo daquelas que estavam até legalizadas, sob o controle governamental, mas que agora não estão, né, mais nem conseguindo funcionar. Estão sendo restringidas. Porque aonde o evangelho verdadeiro está, ele incomoda. Ele incomoda. E os poderosos de plantão têm medo de perder o seu poder. Eles ficam com medo, que eles acham que o objetivo do pessoal é tomar o poder político. Quando na verdade, né, esse não é o objetivo.
O objetivo é que o poder de Deus seja derramado sobre toda a carne, aleluia. Né? Mas eles não sabem disso, então eles acham que o objetivo é arrancar todo mundo do poder, eles têm medo disso. Então vamos evitar que isso aconteça. Então vamos perseguir, vamos restringir, vamos mandar calar a boca. Né? Então é assim que acontecem as coisas do reino de Deus. Né? Então por aí afora, mundo afora, tem acontecido muitos casos das pessoas pagarem com a vida, com a própria vida. Houve um pastor chinês que veio certa vez aqui em São Paulo e ele dizia que de onde ele vinha era comum, né, acontecer muitas mortes por causa do amor ao evangelho, né? Acontecia bastante, eles estavam sempre correndo risco de vida. E ele dizia: e como a gente glorifica a Deus por esse privilégio de poder morrer por causa do evangelho. Ele deixou a plateia ali atônita. Né? Quem aqui gostaria de participar desse privilégio, né, de poder dar a sua vida pelo amor do evangelho, de morrer por causa do evangelho? E ele estava falando literalmente, não é? E aí o pessoal não glorificava muito a Deus, não. Até eu ouvia assim, meu Deus, que é isso? Né? E ele pulava de alegria. Né? E ainda falava: puxa, como vocês têm igrejas bonitas aqui, né? Nossa, aqui no Brasil as igrejas são lindas, né? Como vocês têm conforto aqui, né? Vocês nem imaginam como é que é, aonde não pode nem abrir a boca, né, para pregar o evangelho, você já pode, né, ser morto ali, né? Tem nem ideia. Então ele dizia: puxa, eu estou admirado aqui com as igrejas que vocês têm aqui, né? Vocês têm tudo, tipo assim, vocês têm tudo, mas ó, vocês estão dando valor a isso? Né? Vocês estão vivendo realmente de maneira digna da vocação a qual vocês foram chamados? Não é verdade? Então, é tudo para reflexão. Porque às vezes a gente acha que está fazendo demais. Já estou fazendo muito. Queridos, vamos tirar isso da nossa cabeça, tá? Ninguém aqui está fazendo muito. Vamos deixar o Espírito Santo nos mover, amém, Jesus? Tá? Não acho que você está fazendo muito, não, tá? Presta atenção como você tem feito pouco ainda, e o quanto você deve e precisa fazer, deixando o Espírito Santo realmente usar você, amém? Tá? Faz isso, não acha que é muito, não. Porque senão tudo eu não aguento, tudo eu estou cansado, todo mundo tem cansaço, todo mundo tem sono, né? Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem, todos aqui têm, não é verdade? Mas a gente não pode deixar que nada disso nos atrapalhe, porque não vai atrapalhar. O Espírito Santo vai nos mover, o Espírito Santo vai nos renovar. Então não acho que está fazendo muito, não é? Então até a Escritura fala, né, que o pessoal estava se queixando lá, que estava tendo muita tribulação. Aí é dito assim: mas vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês estão reclamando do quê? Né? Ainda nem resistiram até o sangue, né? Nem machucados vocês foram ainda, né? No sentido literal, não é? Vocês estão achando que isso aí é muito? Ah, isso daqui é muito para mim. Ai, que dificuldade, ai, que acúmulo, né? Não, gente, vamos deixar o Espírito Santo nos mover e realizar mais através de nós. Então eu peguei um exemplo aqui bem, né, bem rasgado, de um homem cheio do Espírito Santo e que foi até a morte, não é verdade? Para a gente se envergonhar mesmo, né, e ver o quanto a gente precisa se render ao Senhor para a realização da sua obra. Amém, queridos? Então, nesta manhã, eu conclamo cada um de nós, vamos participar da ceia do Senhor, declarando esse evangelho puro, esse evangelho que vai nos trazer o Espírito Santo, esse evangelho que vai nos mover em todas as coisas. Amém, Jesus? Esse é o evangelho que você proclama? Esse é o evangelho que você vive? Dá uma salva de palmas para o Senhor, então. Glória a Deus.
Levanta comigo aqui agora. Levanta todos e glorifica a Deus enquanto você levanta. Isso. Ai,